Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluia. Êxodo capítulo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu-se deles. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Eu vou ler o 12 agora, o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os seus filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Podem se assentar. Aleluia. O Senhor, nessa noite, quer falar conosco. E Ele quer falar a respeito da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos ver aqui nessa palavra, irmãos, o propósito de Deus para a vida desse povo. E o interessante é que nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo na vida desse povo. Mas nós vamos ver também esse povo dentro da aflição, dentro de uma dureza, dentro de uma servidão, multiplicando e crescendo. E quantas das vezes, para que a gente cresça, para que a gente multiplique, é necessário que a gente seja afligido. Havia um propósito de Deus, havia uma promessa de Deus, só que chega um tempo que esse povo, já dentro do Egito, a Bíblia está falando que eles começam a se multiplicar ali dentro. Eles começam a crescer, a se fortalecer dentro do Egito. E aí a Bíblia também diz que o novo rei que se levanta, ele não sabe quem foi José, ele não conhece José. Ele não conhece os irmãos de José, das 12 tribos. E ele começa a se preocupar. Ele começa a observar um povo que era cativo, mas ele começa a ver que tinha algo diferente. E ele começa a temer aquele povo, a ponto de dizer que o povo de Israel era mais poderoso do que o povo dele, os egípcios. Mesmo eles sendo escravos. Irmão, muitas das vezes a perseguição vem, a aflição vem, porque muitos de fora já estão vendo o potencial que nós temos. E a gente não vê isso. Muitas das vezes, na maioria das vezes, no meio da adversidade, a gente se diminui. A gente fica, muitas das vezes, se vitimando. E a gente não consegue entender a potência que somos na mão do Senhor. E aqui nessa noite, Deus está falando de um rei que era tido como um rei insano. Ele começa a observar aquele povo e ele sabia que tinha algo diferente. Porque mesmo aquele povo sendo escravo ali dentro do Egito, ele começou a temer, porque ele via que era um povo abençoado. E nós precisamos nos sentir que nós somos abençoados por esse Deus. Mas, na maioria das vezes, nós ficamos olhando para a adversidade,
para aqueles que estão nos afligindo, para aqueles que estão querendo nos boicotar, para aqueles que muitas das vezes estão tentando nos parar de todas as maneiras, mas o Senhor está falando nessa noite que esse adversário que tem tentado te parar, que tem tentado te afligir, é por puro medo. Porque muitas das vezes o medo que essas pessoas têm, porque eles conseguem olhar e ver que tem algo, porque o primordial, o principal que está sobre a nossa vida é a bênção de Deus através do Espírito Santo de Deus. Um Deus que não dorme, um Deus que pode todas as coisas. E aí eles começam a maquinar para querer arrumar estratégia para nos parar, para nos distrair, para nos entristecer. E a gente começa a esquecer que somos filhos e que somos amigos desse Deus. E a gente não consegue compreender o que carregamos, o que está sobre a nossa vida. Um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. E aí ele começa a observar aquele povo. E ele começa a querer prejudicar mais aquele povo. Ele levanta grupo de homens. Ele começa a botar mais fardo naquele povo. Um jugo naquele povo de trabalho. E mesmo assim a Bíblia está dizendo que eles continuavam se multiplicando. Irmão, se a bênção está sobre a tua vida, não importa os nossos inimigos ou aqueles que estão intentando nos afligir, ou aquele que está tentando colocar um peso, uma dureza de cobrança, de acusações. O importante é você ter certeza que tem bênção de Deus sobre a tua vida, que você ainda não percebeu, que você ainda não compreendeu, mas o teu adversário sabe o que está sobre a tua vida. E muitas das vezes é por isso que ele tem nos tentado parar. A gente vê o Senhor mostrando aqui nessa palavra, porque essa promessa do que eles estão vivendo dentro do Egito foi uma promessa que no livro de Gênesis, quando ele começa a falar da criação, quando ele vai falar de Adão, já é liberada essa promessa para o povo de Deus. Quando ele fala de Noé, já é liberada essa promessa de crescimento, de fortalecimento, de multiplicação. Quando ele fala de Abraão, já é uma promessa liberada para esse povo. Quando ele fala de Isaac, quando ele fala de Jacó, se você for ler no livro de Gênesis, você vai ver esse cumprimento dessa promessa, dessa multiplicação, desse fortalecimento. E era dentro do Egito. Era dentro do Egito, mesmo como escravos, que eles estavam se multiplicando, que Deus estava abençoando aquele povo, que mesmo dentro de dureza, mesmo dentro de um trabalho escravo, mesmo dentro de uma perseguição, e é isso que nós precisamos entender. Na maioria das vezes a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente diz que não aguenta, a gente diz que não suporta, mas o Senhor está falando que dentro desse contexto, o Senhor continuava abençoando aquele povo. Porque era Deus na vida daquele povo, não tinha como aquele rei insano atrapalhar um propósito que era de Deus, um projeto que era de Deus, mostrar para aquele povo do Egito que aquele povo de Israel era um povo separado, escolhido pelo Deus vivo. E a gente precisa entender que dentro dessa aflição, dentro dessa perseguição, dentro muitas das vezes de situações com pessoas querendo nos boicotar, Deus está vendo, Deus está contemplando. E a bênção ela vai permanecer sobre as nossas vidas. E Deus vai continuar cumprindo. E Deus vai continuar fazendo. E Deus dava força para aquele povo, para que eles pudessem trabalhar com dureza, mas multiplicando, mas crescendo, se fortalecendo. Irmãos, nós precisamos entender que muitas das vezes a luta é para nos forjar, é para que a gente cresça, é para que a gente amadureça, é para que a gente saiba quem é esse Senhor. Porque saber quem é esse Senhor quando está fluindo, está acontecendo, é fácil. Eu quero saber quando a gente está vivendo um momento de aflições, de perseguições, de injustiças, de calúnias. E a gente não pode abandonar esse Senhor.
A gente não pode achar que ele se esqueceu. Nós precisamos continuar crendo, porque havia uma promessa. Quando eles entraram para o Egito, houve uma promessa que eles não ficariam, que chegaria um tempo que eles sairiam dali. Mas a gente sabe que quando eles saem dali, eles saem como uma nação. E o mais interessante dessa palavra é que o rei, ele observa. E ele fala: que povo é esse? Por que eles crescem? Por que eles se multiplicam? Por que eles são abençoados? Porque tinha bênção sobre a vida daquele povo. Tem bênção sobre as nossas vidas. O importante é reconhecermos. O importante é percebermos e vermos que tem bênção sobre a nossa vida. E a maior bênção é a presença de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender que as perseguições, ela vai fazer parte, porque essas pessoas precisam saber o que está sobre a nossa vida. Porque ainda que a gente ache, ou ainda que eles pensem que nós seremos prejudicados, nós não seremos. Nós servimos um Deus de livramento, nós servimos um Deus de escape, nós servimos um Deus que continua cuidando de cada um de nós. E isso é maravilhoso. Porque o Senhor, ele tem desfeito as armadilhas. O Senhor tem nos dado livramentos continuamente. Porque o Senhor sabe quem são os nossos inimigos. O Senhor sabe quem é que está nos observando. O Senhor sabe quem está querendo tapar muitas das vezes os nossos poços. Porque água nós achamos. Tem água para saciarmos a nossa sede, para dar para aqueles que necessitam também. Porque quando ele diz na palavra que ele tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, então eu tenho que ter certeza que ele sabe os tipos de inimigo que estão me observando e querendo atrapalhar a obra de Deus, querendo atrapalhar, querendo desanimar, querendo trazer dúvida, querendo trazer murmuração. Porque o inimigo da nossa alma, ele vai sempre usar de estratégia para nos atingir, para nos parar. Mas quando nós entendemos, porque a Bíblia está falando que quanto mais eles eram afligidos, dá glória a Deus por essa aflição, dá glória a Deus por essa perseguição. Creia que o Deus que está sobre a tua vida é maior. Creia que se você está vivendo esse momento é porque tem um propósito. Pergunta: Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer de mim? Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso ser mais responsável, eu preciso ter mais compromisso contigo, porque sempre o Senhor quer falar algo e Ele só vai conseguir falar algo conosco dentro de adversidades, porque quando está tudo bom, está tudo bom. A gente não precisa às vezes nem orar porque está tudo bom. A gente não precisa nem buscar a esse Senhor porque está tudo bom. A gente não precisa meditar na palavra, a gente não precisa ter comprometimento com Ele, a gente não precisa ter responsabilidade porque está tudo bom. Mas quando vem as adversidades, aí a gente lembra que existe um Deus. Mas esse Deus, ele não pode ser lembrado na nossa vida só no momento dos dias maus. Não, tem momentos bons também que a gente quer que Ele esteja participando conosco nos momentos bons, nos momentos de festas, nos momentos de alegria, não só nos dias maus. E a palavra está falando que era um povo que se multiplicava. Em nome de Jesus, você vai multiplicar, você vai crescer, Deus vai te fortalecer, vai se cumprir o que Deus falou. Foi testemunhado aqui pela missionária Alessandra, conheço já há muitos anos. Tem coisas que muitas das vezes Deus fala que parece que é loucura para a gente. Mas se é Deus que está falando, Ele vai cumprir no tempo dEle, porque Ele é fiel. E Ele cumpre as promessas dEle. Então, a gente precisa conhecer de fato e de verdade esse Senhor. E agradecer a esse Senhor se estamos sendo afligidos. Por quê? Porque tem unção, tem autoridade, o Senhor tem te capacitado. Muitas das vezes nós temos várias habilidades, temos vários talentos. Eu estava até conversando com a Jerusa agora de tarde. Quantas coisas que nós temos feito que nós nem imaginaríamos que um dia estaríamos fazendo. Quem foi que nos abençoou? Quem foi que nos capacitou? Quem foi que fez com que a gente avançasse? Quem foi que fez com que a gente buscasse uma mudança, uma melhora, uma transformação? É esse Senhor através desse Santo Espírito.
Então Deus está falando nessa noite que não importa, porque aqui a gente vê, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. É aquele rei, ele ficava enfadado porque ele não conseguia compreender. Eu estou botando um fardo, eu estou botando um jugo, é uma escravidão de trabalho. Mas o Deus poderoso, eu acredito que de madrugada o Senhor visitava aquele povo e fortalecia aquele povo para no outro dia aquele povo levantar e trabalhar e crescer e multiplicar e fazer um bom trabalho. Aquele rei começou a ficar confuso, como muitas das vezes nossos inimigos ficam confusos. Como que pode? Eu tenho feito tantas coisas para destruir essa pessoa, eu tenho feito tantas coisas para parar com essa pessoa, mas eu não consigo e não vai conseguir, porque maior é o nosso Senhor, poderoso é o nosso Senhor, fiel é o nosso Senhor, zeloso é o nosso Senhor, e é isso que o Senhor está falando nessa noite. Por isso que eu sempre falo, não é pessoal, há um propósito de Deus para cada um de nós. Agora nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem. A gente precisa se colocar para que Deus nos revele qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque eu sempre digo, irmão, nós estamos aqui louvando, glorificando a Deus, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos talentos. E tem algo que eu acredito que o Senhor quer da tua vida. Todos nós podemos ser um instrumento para servir ao Senhor. A Bíblia vai dizer que uns vai para ensino, outros vai para profeta, outro vai para líder. Sempre tem um propósito de Deus, porque a gente não pode achar que nós estamos aqui para chegar aqui, adorar, louvar a Deus, se emocionar e virar as costas e não querer servir a esse reino. Porque havia um propósito para o povo de Israel e por isso que eles começaram a ser afligidos ali naquele lugar. Porque já estavam próximo da promessa se cumprir para que eles pudessem sair dali. Sai de dentro do Egito uma nação. Uma nação que sai fortalecida, uma nação abençoada, uma nação próspera. Porque tinha bênção sobre a vida daquele povo. Tem bênção sobre a tua vida. Não fica preocupado que estão tentando te boicotar, não. Não fica preocupado que estão tentando te afligir, não. Porque se você tiver que sobressair, tu vai sobressair, porque Deus é contigo aonde quer que Deus te plante. Não importa que tenha adversário, que tenha inimigo, que tenha pessoas nos observando, querendo nos parar. O importante é que tem um Deus que já derramou sobre as nossas vidas a bênção dele. E ele diz na palavra dele que aquele que ele já abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Ainda tem crente com medo de maldição. Ainda tem crente com medo de pessoas que servem ao ocultismo, porque não crê nessa palavra, não confia no poder desse Deus. Porque a Bíblia está falando que era um rei que estava observando o movimento que aquele povo fazia naquele lugar. E começou a se incomodar, ele começou a ter medo. Ele começou a achar que aquele povo ia se unir com os inimigos dele para guerrear contra. Mas era um povo que tinha recebido uma promessa antes de ir para ali. Ainda que aqueles homens já tinham partido, já não estavam ali. Mas tinha tempos em tempos, tinha homens e mulheres naquele lugar que contavam as histórias do povo de Israel. Tinha sempre alguém que lembrava, como foi falado aqui, que o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Porque dentro desse contexto tinha um povo que lembrava da história de como eles chegaram ali. E mesmo assim, que tinha sido liberada uma promessa que no tempo do Senhor eles sairiam dali. Mas não sairiam de qualquer maneira. Sairia de uma forma qual o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E o Senhor está falando nessa noite, está te afligindo, dá glória a Deus, tem um propósito. Está te afligindo porque sabe que tem bênção, está te afligindo porque sabe que tem um Deus que tem te capacitado, que vai te dar estratégia, que vai te dar direção para que se cumpra a promessa dele na sua vida. Porque é isso que Deus está falando.
noite para cada um de nós. É isso que o Senhor está nos mostrando. E o Senhor está falando, não é pessoal. Porque tem bênção, tem presença. Tem que ter bênção, tem que ter presença para o nome do Senhor ser glorificado. Não pode ser só bênção se não tiver presença. Tem que ter presença e tem que ter bênção. Então havia um propósito de Deus aqui. Havia um propósito para que aquele povo amadurecesse, crescesse e começasse a buscar a face do Senhor. Porque muitos deles, como foi crescendo, já tinham se corrompido. Uns já estavam servindo os deuses do Egito. Tinha de tudo naquele acampamento de Israel, mas tinha uma promessa. Tinha uma promessa para aquele povo. Tinha uma promessa que eles sairiam. Tem promessa para as nossas vidas? Quais são as promessas que Deus tem feito? Porque essa promessa que eles estão vivendo aqui, em Adão, quando ele vai falar em Gênesis, da criação, ele fala dessa promessa. Quando ele vai falar de Noé, ele fala dessa promessa. E a gente vai vendo uma sequência. Adão, Noé, Abrão, Isaac, Jacó. Uma sequência da promessa sendo revelada na palavra, para que pudesse se cumprir, para que eles pudessem estar vivendo ali uma aflição. Dentro da aflição você prospera, você cresce. Às vezes o Senhor nos leva para lugares que é dentro daquele lugar remoto que Deus vai fazer com que você sobressaia. Aí eu lembro de Daniel na Babilônia. Daniel estava ali na Babilônia. Começou a sobressair. Começou a incomodar os príncipes e os governadores. E o que eles fizeram? Não acharam nada que pudesse manchar o nome de Daniel. Então a gente vai ter que mexer na fé dele. Muitas das vezes a perseguição é para mexer na nossa fé. Muitas das vezes a perseguição é para fazer com que a gente murmure. Muitas das vezes a perseguição é para fazer com que a gente deixe a incredulidade. Mas eu quero dizer para toda igreja e para mim, maior é o nosso Senhor. Maior é o Deus vivo. Maior é o Deus poderoso. E esse Deus está mostrando aqui. Dentro da aflição eles multiplicavam. Eles cresciam. E o rei ele foi ficando incomodado. Aí chega um momento que ele pede a morte. Ele começa a pedir a morte. Ele chama as parteiras. E ele fala para as parteiras hebreias, olha, quando essas mulheres hebreias começarem a ter filhos, quando chamarem vocês para que aquelas crianças nasçam, se for menino ou homem, joga no rio Nilo. Se for menina, deixa vingar. E Deus era tão poderoso, tão grande, que aquelas mulheres, aquelas parteiras, as hebreias, elas temeram ao Senhor. Elas sabiam que tinha um Deus que guardava aquele povo. E elas não obedeceram à voz do rei. Elas preferiram confiar no Deus vivo, se colocar em riscos. Mas quando nós temos esse Senhor, nós preferimos obedecer do que sacrificar. Porque nós temos certeza que se nós estivermos obedecendo, aí a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se for da vontade dele, ele nos dará livramento. Se tivermos que perecer, nós vamos perecer. Então é entender que se Deus tiver que fazer escape, livramento, ele vai fazer. Mas se ele não tiver também, ele vai continuar sendo Deus. É porque há um propósito dele. E ele deu livramento para aqueles homens, ele deu livramento para Daniel. E aí, as mulheres não fazem aquilo que o rei pede. Mas teve muitas mães que perderam seus filhos naquela época. Houve choro naquela época. Houve lamentação naquela época. Houve desespero naquela época. Muitas das vezes, irmãos, para que se cumpra o propósito de Deus, vai ter que haver choro. Quantas das vezes a missionária não chorou? Quantas das vezes eu já não chorei? Quantas das vezes eu já não me afligi? Porque isso faz parte, porque somos humanos. Nós não somos super-heróis. Nós temos um Deus. Nós somos humanos. Nós sentimos.
nós sofremos, nós nos afligimos. O diferencial é que nada disso nos para. O diferencial é que nada disso, para alguns, faz com que a gente não desista, não desanime e não pare. Eu sempre falo, Senhor, haja o que houver, eu não largo mais a minha mão da sua. Porque cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe quem é esse Senhor e por nada eu vou largar a minha mão dele, porque eu tenho certeza que ele nunca vai largar a mão dele da minha mão. E eu tenho que ter essa convicção. Eu é que tenho que ter essa certeza nas minhas aflições, nas minhas inseguranças, porque tudo isso nós vivemos e vamos continuar vivendo. Mas o mais importante é sabermos que tem um Deus que dentro dessa aflição, dentro dessa perseguição, dentro desse boicote, muitas das vezes sendo humilhado, a Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Mas a nossa exaltação não vai vir de homem, vai vir de Deus. Porque ele diz na palavra dele que ele dá honra a quem tem honra. É ele que dá honra. Ele só dá honra para quem tem honra. Ele não dá honra para qualquer um. Mas ele dá honra para quem tem honra. E é esse Deus que está falando nessa noite. Dessa prosperidade, dessa multiplicação. Tem coisas que muitas das vezes Deus fala, a gente fala. O profeta está doido, Deus mais ainda, né? Mas não, irmãos. Deus, muitas das vezes, você está na aflição aqui, mas Deus está vendo lá. Nosso Deus é Deus de coisa grande. Você está vendo o teu momento aqui, 2025. Deus já está vendo você lá em 2030. E Deus já sabe o que tem para nossas vidas. E é por isso que Ele fala porque Ele pode fazer e Ele cumpre. É por isso que Ele fala. Porque na maioria das vezes, quando ele está liberando uma palavra que é ele que está falando, ele sabe o momento que a gente está vivendo. E ele libera uma palavra para que a gente fique um pouco incomodado e fala como que isso vai acontecer. Olha o contexto que eu estou vivendo. Não tem como isso. Não tem para você, não tem para mim, mas para ele tem. Para o Todo-Poderoso, para o Soberano. Para aquele que fez a promessa. E ele nunca está nos olhando nesse ano, nesse tempo de 2025. Ele tem muito mais à frente. Ainda tem, ele está voltando, mas antes que ele chegue, ainda tem muita coisa que nós vamos vivenciar. Até porque a contagem dele não é uma contagem humana. Ele diz que 1000 anos é como se fosse um dia. Então a contagem que você está fazendo, que eu estou fazendo, não tem nada a ver com a contagem celestial. Ele pode chegar na nossa vida a qualquer momento. Ele pode a qualquer momento mudar a nossa história. Ele pode a qualquer momento reverter essa situação. Ele pode. E ele continua operando, irmãos. Ele continua fazendo. Então o Senhor está falando nessa noite. Não é para parar. Não é para ter dúvida. Não é para se distrair. É para marchar, marcha. É para servir, sirva com excelência. É para dar, abençoa, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Tenha um coração de gratidão, aprenda a servir. Com certeza, se você for um bom servo, vai chegar um momento que você também vai ser servido. Porque Deus prepara uma mesa para nos assentarmos diante dos nossos inimigos, como diz o Salmo 23. Então eu não sei, como a missionária falou, o que você está vivendo. Eu sei mais uma vez que eu tenho ouvido todas as promessas que Deus tem feito através dos meus lábios se cumprirem. E alegra o meu coração, porque testifica, edifica a minha fé, para que eu possa buscar essa presença, para que eu possa continuar sendo instrumento na vida de pessoas, para que eu possa liberar uma palavra para a tua vida no momento que você pode achar que não tem jeito, mas Deus está falando, eu sou jeitoso, eu vou fazer, você não precisa saber como, mas eu vou fazer, e Ele faz. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Não é o que eu falo, mas é o que Ele fala através de mim, porque Ele é fiel à palavra dEle. E o que Ele te prometeu? Ele disse que esse povo, ele não falou que esse povo entraria no Egito como eles entraram, e que não haveria luta e não haveria adversidade. Ele não disse isso, mas ele disse, vai chegar um tempo que vocês sairão e irão para a terra prometida, aonde mana leite e mel. Foi liberada uma palavra,
Foi liberada uma promessa. Quais são as promessas que Deus tem liberado? Essa palavra, ela junta com aquilo que a missionária falou. Uma palavra de motivação. Uma palavra para que o Senhor fale conosco de perseverança. Não é vista. Porque hoje você pode estar vivendo um cenário caótico da tua vida. Mas a tua fé, porque ele disse que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E a gente sabe o tamanho do grão de mostarda. É algo muito mínimo. E essa fé pode ultrapassar barreiras. E essa fé, do tamanho desse grão de mostarda, pode fazer com que o Deus a qual tu serve, pode fazer infinitamente mais. Porque muitas das vezes o que nós estamos pedindo, ele fala assim, ela está pedindo pouco, eu tenho muito mais para ela, eu tenho muito mais para ele. E ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende, ele sempre nos presenteia. Então guarda a tua promessa. Não olhe para essa aflição. Porque se tem alguém te perseguindo, se tem alguém incomodado, se tem alguém te invejando, é porque já viu que sobre a tua vida tem bênção. E aonde tem bênção, tem presença de Deus. E é Ele que vai continuar nos guardando. Não se menospreze, mas entenda que essa bênção que já está sobre a tua vida é que vai fazer com que você viva os milagres, os sobrenaturais que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Entenda que muitas das vezes aquilo que você não está vendo, que na maioria das vezes a gente sofre, porque estou sendo perseguido, porque estou tentando me prejudicar. Irmãos, isso vai acontecer, estão tentando, já conseguiram? Porque se tivesse conseguido, nós não estávamos aqui. Tentar, eles vão tentar, eles que tentem, eles que se cansem. Porque aqui está falando que o rei foi ficando enfadado, porque ele não conseguia. Bota um trabalho forçado, multiplica a carga horária. Mas que povo é esse que continua se multiplicando e crescendo e fortalecido? A boa mão do Senhor. Que servo é esse que vive essa situação, mas continua adorando e louvando a Deus, servindo a Deus? Um povo que vai morar no céu. Um povo que conhece esse Senhor. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração e que você compreenda que a fase, eu gosto de falar que é fase, porque da mesma maneira que ela vem, tem situações, ela passa, ela vai embora. Tem coisas que chega e vai embora. Tem umas que permanecem, mas tudo dentro do propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Saia daqui crendo que tem bênção sobre a tua vida. Saia daqui crendo que tem potencial. Saia daqui crendo que aquilo que você não sabe, o nosso Deus, o Mestre por excelência, Ele nos ensina. Aquilo que não sabemos, Ele pode nos ensinar. Ele pode nos capacitar. Ele pode trazer à existência aquilo que ainda não existe para nos dar vitória. Esse é o nosso Senhor e vamos nos colocar de pé. Fica de pé. Que tipo de aflição? Que tipo de perseguição? Estão tentando te parar, não vão te parar. Não vão te parar, não vão nos parar. Muitas das vezes vai ter que estar deparando com a gente. Tem pessoas, às vezes, que encontram que a gente até se assusta. Porque acha que não vai nos ver mais. Quando Deus tem que nos esconder, Deus nos esconde. Mas tem hora que Deus quer que a gente bata de frente. Não é para brigar, não. É para saber, ainda estão de pé. Ainda estão vivas. Ainda estão louvando, ainda estão adorando, ainda estão buscando, ainda estão crendo. Que tipo de povo é esse? Um povo que vai morar no céu, um povo que vai viver as promessas de Deus nessa terra, um povo que vai ver a manifestação do Espírito Santo de Deus, um povo que vai continuar vendo os livramentos, escapes, um povo que vai ver o Senhor abrindo portas, um povo que vai ver o Senhor cumprindo as promessas dele na nossa
nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, porque Deus é fiel. E Ele é um Deus vivo. E Ele é um Deus poderoso. E Ele é um Deus soberano. Então nós não precisamos temer. Lembra de Balaão? Quando foi amaldiçoar o povo de Israel? O povo já tinha saído do Egito. O povo estava lá embaixo. E Balaão estava nos montes. O povo nem sabia o que estava acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele abria a boca dele, ele não amaldiçoava, ele abençoava. Não saía maldição, saía bênção. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus já nos abençoou. Você é bênção. Você pode ser um canal, um instrumento na mão do Senhor. Nós somos bênção. Deus já nos abençoou. A bênção está sobre a tua vida. Você só precisa saber administrar. A presença de Deus, através do Espírito Santo, já está sobre a tua vida. Você só precisa administrar essa presença. Você só precisa saber o teu chamado, quais são os teus talentos, quais são os dons que Deus já entregou para você. Você pode ser um intercessor, você pode ser um mantedor, você pode ser um doutor, você pode ser um mestre, você pode ser um profeta, você pode ser um servo do Deus Altíssimo. É só escolhermos, irmãos, que nessa noite, que o Senhor traga à tua memória aquilo que traz esperança. Deus é fiel. Que o testemunho da missionária possa ter edificado a tua fé. Porque quando ela viveu esse momento, era ela e 2 filhas pequenas. E Deus falava, eu vou fazer, eu vou cuidar. Teve um momento que essas meninas, elas ficaram, acho que de 6 a 7 meses sem estudar. E era um desespero total, vai perder o ano. E o Senhor falava, não vai perder o ano. Mas pastora, como é que vai ser? Eu não sei, eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Mas não tem como, pastora, não vai perder um ano. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, aquelas meninas em casa. E Deus falando. Eu falava, Alessandra, eu vejo elas de uniforme. Eu vejo elas estudando. Muitas experiências, irmãos. Por isso que eu preciso crer naquilo que Deus fala. Por isso que eu não posso duvidar quando Deus está falando. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter convicção. Eu não posso duvidar. Eu não posso olhar para as circunstâncias nem para a adversidade. Eu quero continuar olhando para o meu Senhor. E quando ela menos esperou, o Senhor fez um mover naquela escola, que era uma escola particular, e elas voltaram. Não perderam o ano. Deus não deixou. E o Senhor sempre falava para ela, sou eu que cuido de ti e dessas meninas. E eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A honra não é minha, o mérito não é para mim. A única coisa que eu peço a Deus, eu quero ser instrumento nessa terra. Eu quero ser usada por esse Deus. Eu quero ver a minha fé sendo edificada, mesmo na aflição, mesmo nas perseguições, mas adorando, vendo o cumprimento da promessa daquilo que Deus falou. Cresceram, se formaram. Deus é fiel, irmãos. Deus, ele não tem necessidade de estar brincando aqui não, porque ele é santo, santo, santo. Deus não precisa mentir dizendo que vai fazer algo para nos prender na presença dele. A Bíblia vai dizer que não é por força e nem por violência. Como é bom quando a gente vem porque nós amamos a ele. Como é bom quando a gente entende que nós queremos adorá-lo. Porque se ele fizer, ele tem que ser Deus. Se ele não fizer, ele tem que continuar sendo teu Deus. Porque a preocupação que Deus tem com cada um de nós não é com o carro do ano, não é com uma mansão, ainda que ele possa nos dar tudo isso, é com a tua alma. Porque vai chegar um tempo que nós vamos ter que prestar conta para onde nós iremos. Só ele tem palavra de vida eterna.
Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, mas Ele também quer que você continue com o seu credencial, com a sua credencial de salvação, de eternidade. Porque tudo é passageiro. Nós continuamos como peregrino. Quando a gente começa a ver o que está acontecendo nessa terra, nós entendemos, não é a nossa moradia. Não é o nosso lugar. A cada dia nós entendemos que nós somos peregrinos. Porque como servo de Deus, a gente não pode achar que essa terra contaminada, pecaminosa, com esse grau de maldade que nós temos visto, e ainda tem tanta gente presa nessa terra, nesse mundo. Não abra mão da tua salvação, não. Tem um lugar de delícia. Tem um lugar preparado. Queira a presença, porque quem tem presença tem bênção. Presença, bênção sem presença não é bênção. Agora a presença atrai a bênção. A presença, ela vai atrair a bênção para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu casamento, no tempo certo do Senhor. Que nessa noite que o Espírito Santo de Deus te convença. Está sendo afligido, está sendo muitas das vezes injustiçado, prejudicado, mas tem um Deus de basta, tem um Deus que Ele dá limites para o adversário da nossa alma. Ele não pode fazer o que Ele quer, Ele só faz aquilo que nosso Deus permite. Mas tem o tempo do basta. Tem o tempo do basta, porque quando Ele diz basta, acaba, se encerra, aí começa um novo ciclo na nossa vida. Que nessa noite, que essa palavra, que os nossos inimigos fiquem enfadados de deparar com cada um de nós. De ver você prosperando, de ver você avançando, de ver você com saúde, de ver você adorando, de ver você buscando. Que eles possam continuar vendo tudo isso e o nome do Senhor sendo glorificado. A minha oração é que eles venham se converter. A minha oração é que eles venham ter um encontro como nós tivemos com esse Senhor. A minha oração é que eles tenham paz, a paz que excede todo entendimento que nós temos. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Deus que é vivo, que é poderoso, continue nos escondendo, nos abrigando debaixo das asas dele, até que a gente possa sair para viver os nossos milagres. Aleluia!